Oi gente, mais um vídeo novo aqui no canal. E para quem não me conhece ainda, prazer, o meu nome é Giovana. E no vídeo de hoje eu vou dar algumas boas dicas de terror psicológico que para quem gosta, já fica aqui no vídeo e fica até o final. Mas antes de falar sobre, se inscreva aqui embaixo no canal para quem ainda não é inscrito, dá um joinha, comenta se vocês gostaram de ver esse conteúdo e compartilha. Então vamos começar com o vídeo de hoje. Eu tô aqui com a minha listinha dos filmes que eu vou falar, pra eu não esquecer, então fazendo assim fica mais fácil pra mim. Enfim, o primeiro filme que eu vou falar que qualquer pessoa que fale assim pra mim, Gi, me indica um bom filme de terror psicológico. Rush, A Morte Te Ouve. Tem na Netflix, então assim, todos os filmes que eu vou falar tem na Netflix, tá? E agora eu vou contar sobre a história do filme Rush, A Morte Te Ouve. Ela conta que tem uma moça que ela mora dentro da mata e ela mora sozinha. Só que tem um detalhe, ela é surda. Então a gente pensa, como que ela vai saber quando alguém vai invadir a sua casa? Só pela vibração, só se for algo muito pesado, que ela consiga sentir a vibração. Porque é muito difícil uma pessoa surda viver e ter esse senso, né, para saber quando a pessoa invade, tenta arrancar a porta, é muito difícil, né? Mas enfim. Então ela tá lá conversando com a melhor amiga dela, de repente ela escuta passos. Ela já fica meio assim, caramba, o que tá acontecendo aqui? Tem alguém rodeando aqui. Eu não tô louca. Parece que eu vi alguém. Ela fica encucada isso na cabeça dela. Então, chega o serial killer. E pra quem gosta de serial killer, né, então, continua. Ele é avistado por ela. Ela chega a ver ele. E ela não entende. E ele não entende ela também. Por quê? Ela é surda. E depois ele já saca qual é a dela. Ele já começa a fazer mímica, porque ele já entendeu que ela é surda. Ele chega a fazer mímica do tipo assim, na hora do espelho. Eu vou matar você. Ele chega a fazer isso. E ela entende. Então ela já fica, caramba, eu tenho que me afastar, eu tenho que fazer alguma coisa. E assim, tem um momento que ela sente a vibração do chá. Mas isso antes dele invadir a casa dela. O que acontece? Ele invade a casa dela. Eu fiquei num cagaço, vocês não têm noção. Ele invade a casa dela. E aí, ela recebe a mensagem pelo celular dela. Eu estou bem do seu lado. Então, ela olha por todos os lugares da casa dela. E ela vê uma sombra. Ela consegue ver ele. Então, de algum modo, ela consegue despistar ele. E ela se esconde. E nisso ela tenta de diversas formas tentar acabar com essa pessoa, né? Matar essa pessoa. E aí chega, eu não lembro se é amiga dela ou se é namorado dela. Mas essa pessoa chega até ela e ela vê que tem uma pessoa lá tentando matar ela. Então essa pessoa tenta matar essa pessoa, que é o serial killer. E nisso a pessoa morre. Meu desespero já ficou assim, meu pai amado, como que ela vai sair dessa casa? Sem ninguém pra ajudar ela. Pois é, eu só falei esse pequeno spoiler, porque se eu não falasse ia ficar meio sem graça a história pra vocês entenderem. Eu só não falei quem que é, porque eu realmente não lembro quem que é, ou se é amiga dela, ou se é o namorado dela, enfim. Mas o final me surpreendeu muito. Eu esperava o que ela ia fazer com ele. Sensacional. Foi um ato de braveza dela. Incrível. Agora eu vou falar sobre a Irmã Morte. Tem na Netflix também. Conta a história que tem um convento e tem bastante crianças e adolescentes também que ficam lá para fazer alguns tipos de atividades que é dentro desse convento. Só que depois de um tempo, eles percebem que tem alguma coisa de errado nesse convento.
nessa igreja. Então tem passos que eles escutam, vozes, simulações. Essas simulações são sonhos que eles acabam tendo com uma irmã. Só que no passado ela morreu. Eu tenho que falar para vocês entenderem a história, um pouquinho de spoiler. Porque se eu não falar, vocês não vão entender a real história. Então esse é o único spoiler que eu vou dar. Então nisso, com a morte dela, e nisso vai acontecendo muitas coisas estranhas dentro dessa igreja. E vai mostrando também o passado dela. O que aconteceu com ela. Ela sofria muito, gente. Coisas pesadas com ela. Momentos difíceis. Que também teve momentos bons para ela. Em forma de convivência, com... como fala? Ensinamentos. Mas depois começou a ficar muito difícil para ela. Por quê? Homens ficavam rodeando ela, começaram a fazer o inferno da vida dela, fez coisas horríveis com ela, muito pesado mesmo. E eu fiquei assim horrorizada com o que aconteceu com ela e o porquê que ela quis voltar. Mas não voltar no sentido de viver de novo, mas para alertar o que aconteceu com ela, para ter mais cuidado, para ter mais atenção. E no final das contas, deu tudo certo. Só não vou falar o que é, porque seria spoiler. E eu não quero contar spoilers aqui no vídeo. Só uma breve resumo, para vocês entenderem a história. É uma história muito boa dela, falando um pouco do passado dela. Como que anda lá no convento com essas crianças, com os jovens também, com outras irmãs. Junto também, que está ligada à morte dela. É uma história muito boa e é bem intensa também. Tem bastante susto, que para quem gosta de levar um bom susto também, tá aí a dica. E agora eu vou falar sobre Hereditário. Gente, esse filme é incrivelmente esquisito. Eu vou explicar. A história se passa em uma família, com o pai, com a mãe, o irmão mais velho e a irmã mais nova. Só que a mãe, ela é mais religiosa, ela é mais centrada com as regras dela lá de casa. Então, por um tempo, acaba acontecendo algumas coisas estranhas com a filha mais nova. E nisso ela acaba sentindo que acontecia alguma coisa de horrível com ela e com a mãe. E também o irmão mais velho dela. Então, ela começa a ver também a tia dela, que chegou a falecer. Então, parece que ela tem um sexto sentido, sabe? O que vai acontecer. E nisso acontece... Só de falar de terror psicológico, um barulhinhos ali e lá, eu fico meio assim. Mas enfim, é o meu trabalho. Enfim, voltando. Desculpa, gente. Acontecem muitas coisas esquisitas... Mortes de animais repentinos, de pessoas. Acontece também uma coisa horrível com essa irmã mais nova, que eu não vou falar o que é, mas vocês já devem estar imaginando o que seria. A mãe fica horrorizada com o que aconteceu com ela. Ela tenta decifrar o que aconteceu, como que aconteceu. E no final, gente, que mãe é essa? O que aconteceu ali naquele final que eu fiquei assim, caramba, é ela mesma? Realmente, fica se perguntando, é ela mesma? Por que ela fez aquilo? Ela fez um ritual como se algo fosse curar, como se algo fosse acontecer. É tenso o negócio. Detalhe, eu vi esse filme sozinha. Foi... A penúltima viagem que eu fiz com os meus pais, a gente estava em Maceió. Então teve um dia que a gente quis ficar lá no apartamento de boa, sem poder ir na praia. Aí eu pensei, eu quero ver um filme bom de terror psicológico. E eu assisti. Meus pais estavam na sala vendo novela e eu assistindo esse filme. Eu me cagando de medo assistindo. E também, no escuro. Olha que ideia. Quem nunca? Mas enfim, a história é muito boa. Você fica tensa, você fica morrendo de medo. Qualquer coisinha você já fica assim, meu Deus.
É muito bom. Agora eu vou falar sobre o filme Fragmentado. Tem, como fala? Tem a sequência desse filme que é O Vidro, O Corpo Fechado e esse. Mas em específico, eu vou falar sobre esse filme Fragmentado. Conta a história que tem um homem e esse homem tem 15 personalidades. Pode-se dizer que é transtorno de bipolaridade. E eu cheguei até a pesquisar. Existe pessoa que tem 15 personalidades? Pois então, existe. Eu fiquei assim, caramba, como que essa pessoa convive? 15 personalidades? Caramba, é muita informação, é muita personalidade, porque assim, no filme retrata a vida dele e dessas personalidades que ele tem. Então, assim, conta a história que tem hora, né? Momentos que ele é o bonzinho, o nerd, a patricinha, que mais? O bambambam, a fera, o que realmente acontece. Eu fico assim, meu Deus, o que vai acontecer agora? Só que antes de acontecer momentos estranhos, constrangedores e horríveis, no começo mostra 3 garotas que elas se conhecem porque estão na escola ainda. Uma delas ela é excluída porque por ser diferente, por ser nerd, então já tem aquela coisa que se chama de bullying, o que infelizmente acontece. Mas enfim, então ela tenta ser social, então ela tenta se socializar com outras pessoas e com essas meninas, ela se encontra no shopping e nisso, voltando no carro, que é no carro de uma dessas meninas, que é o pai delas, acontece que vem esse homem de personalidades. Ele entra e ele rapta elas para um local que ele deixa elas de cárcere privado. Então vai mostrando a real face dele. Uma hora ele é bonzinho, ele é todo gentil, oi, tudo bem, prazer. Depois ele é todo estranho, olhares, comportamento estranho. Tem outra hora que ele é nerd, ele tem o óculos dele, fica lá pelo computador. Tem hora que ele é patricinha, ele começa a usar salto alto, fala fino. É o que acontece com ele. E outras personalidades. E tem uma outra personalidade dele que ele vira uma fera. Praticamente falando, uma fera. Tecnicamente falando, uma fera. Verdade. E eu fico assim, gente, como é que ele vira uma fera? O que acontece? Por quê? Porque algo desencadeia ele a mudar de personalidade. Uma hora ele é bonzinho com as meninas. Depois ele é nerdzão. Ah, detalhe, que tem uma moça que ele faz terapia com ela, né? Nessa terapia ele fica conversando com ela, os momentos dele, o que se passa na cabeça dele. E teve um dia que ele fala assim, ah, mas eu não sei de onde veio isso. Uma hora eu sou assim, eu não tenho culpa se eu sou assim. E nessas reuniões que ela acaba conversando com ele, a terapeuta, ela perguntou algo muito específico para ele, que ele ficou assustado, ele ficou sem reação. Por quê? Ela perguntou assim, quem são essas pessoas? Com quem que eu tô falando agora com você? É o Danny? É o João? É o Caleb? E ele fala assim, agora eu sou o Benny, mas eu posso chamar a Kate, que é a minha amiga, que ela é não sei o que, ela faz aquilo porque ela é incrível, não sei o que. E a terapeuta dele fica reflexiva. Por mais que eu tenha medo dele, eu tenho que ajudar o meu cliente, o meu paciente. E tem um momento que ele faz com ela que eu fiquei assim, meu Deus, horrorizada. Mas isso logo depois de algumas cenas desse filme. Eu não vou falar o que é porque seria spoiler, mas só para vocês terem uma noção do que acontece mais ou menos nesse filme que se chama Fragmentado. E nisso tem um final bom, tem um final meio que feliz que, como fala, é solucionado. Ele é solucionado e é mostrado isso.
É uma história muito boa, intrigante também, e eu gostei muito. E também tem um outro filme, eu já tava até esquecendo, que se chama A Bruxa de Blair. Tem a sequência também, se eu não me engano tem 3 da sequência, mas esse é o primeiro, Tem o segundo e tem o último, mas em específico agora eu vou falar o primeiro. A história se baseia falando sobre os adultos que eles desvendam o sumiço de um amigo deles, que some do nada em uma mata, e eles vão lá tentar descobrir o que aconteceu com ele. Por que aconteceu aquilo? Eles querem entender. E nisso eles vão atrás com câmeras, com fone, com um monte de equipamento. Então ele tem alguns equipamentos para poder caçar esses espíritos, que são espíritos mesmo. Então tem equipamento de ruído, de rádio, para descobrir a vibração, energia, enfim. Então eles vão atrás da cidadezinha que é onde que o amigo deles morreu, eles vão atrás. E tem várias pessoas que são cidadãos dessa pequena cidadezinha, eles relatam que tem uma bruxa solta. Eis a questão, ela aparece? Sim, aparece. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Tem uma história do passado que conta sobre ela. É um fato verídico. Eu fiquei assim, meu Deus. Mais interessante ainda, porque quando se trata de história verdadeira, o que realmente aconteceu, fica mais interessante ainda de ver o filme, fica mais legal. Então, enfim, eles vão atrás, conversam com esses cidadãos para poder descobrir quem que é essa bruxa, por que que ela faz isso, aonde que ela mora, e é descoberto o local, aonde que ela vive e de onde que ela surgiu também, e é mostrado tudo isso. O final é muito bom, eu não esperava que fosse acontecer aquilo, eu fiquei impressionada, tanto que eu não dormi uma noite. Quando eu fico impressionada, quer dizer que o filme é bom. É muito bom esse filme. Então assistam, que vocês vão adorar. Então agora sim eu finalizo o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado dessas minhas boas dicas de uns bons filmes de terror psicológico. E agora eu finalizo o vídeo, até o próximo conteúdo.